Até agora acompanhamos como a China tem vendido peças que podem servir tanto para fins civis como militares à Rússia, numa aparente tentativa de ajudar sem fornecer armas diretamente. O governo chinês afirma estar disposto a atuar como força de paz, mas será que essa oferta é realmente neutra? Agora imagine, em 23 de agosto notícias da imprensa alemã revelam um detalhe que surpreende e preocupa. A China estaria pronta para enviar suas tropas à Ucrânia, contanto que isso ocorra só sob o mandato direto das Nações Unidas. Parece prudente, não? Mas e se essa condição esconder um jogo de interesses sombrios? Sinta o peso da situação. Soldados chineses pisando em solo ucraniano, mas não para proteger, e sim para expandir a influência de Pequim na Europa. No ar, um cheiro metálico de estratégia fria, enquanto Moscou comemora nos bastidores. Por quê? Porque ter a China dentro do país pode significar que os olhos e ouvidos do Kremlin ficarão ainda mais atentos, prontos para encontrar a brecha ideal e atacar de novo. Isso levanta uma pergunta que não quer calar. Estaria a China servindo de espiã sob a máscara de pacificadora? Para a Ucrânia, a resposta é clara e direta: não. O presidente Volodymyr Zelensky rejeita veementemente qualquer envolvimento chinês, acusando Pequim de ser cúmplice silenciosa da invasão russa, inclusive supostamente abrindo o mercado dos drones para Moscou. Não é apenas um desacordo diplomático, mas uma guerra de confiança. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, insiste que o país age de forma aberta, objetiva e justa. Mas será que as palavras soam verdadeiras? O que de fato está por trás da cortina do gigante asiático? A dúvida permanece no ar. Se a China entra como pacificadora, será parceira da paz ou cúmplice da guerra? E no fim, quem realmente tem o controle dessa partida explosiva? A guerra na Ucrânia segue firme, perto de completar 4 anos, enquanto a esperança por um fim parece cada vez mais distante. Durante esse tempo, todas as tentativas de cessar-fogo fracassaram. Vladimir Putin insiste em manter o conflito, convicto de que ainda está vencendo e determinado a apagar a soberania ucraniana. Enquanto isso, a Ucrânia resiste, atacando alvos russos profundos e impondo perdas severas às forças invasoras. Até aqui, tudo parece um ciclo interminável de tensão, fogo cruzado e destruição. Mas e se o horizonte guardasse algo inesperado? De repente, a conversa sobre uma invasão de 10 países à Ucrânia toma uma forma inesperada. Não se trata de uma empreitada agressiva, mas de um gesto que poderia garantir segurança duradoura ao país após o conflito. No final de agosto, surgiram relatos de uma coalizão pronta para enviar tropas ao território ucraniano. Após anos de apoio indireto, armas, treinamentos, equipamentos, a ideia é finalmente colocar boots on the ground, um passo que pode virar o jogo de vez. Mas o primeiro obstáculo gigante surge logo à frente. Para que tudo isso aconteça, a guerra precisa acabar. Aqui reside o maior enigma. Rússia está longe de aceitar os termos desse plano, principalmente a entrada de forças europeias na Ucrânia. No fim de agosto, porta-voz do Kremlin reforçou uma negativa firme, acusando as forças de manutenção da paz de serem uma fachada para a infiltração da OTAN no país, e que esse fator estaria entre as raízes do conflito. Não é difícil imaginar o ar pesado no ar durante essas declarações, o som abafado de palavras implacáveis, o cheiro da desconfiança pairando sobre negociações que não avançam. Por trás dessa rejeição, uma outra carta está sendo jogada. A Rússia coloca a China como potencial alternativa para a missão de paz na Ucrânia. Apesar da pretensa neutralidade, a China tem sido um pilar econômico do Kremlin, comprando petróleo russo em grande escala e fornecendo componentes de uso duplo que fortalecem o aparato militar russo sem entregar armamento diretamente. A postura da China é uma dança delicada entre apoio velado e discurso de moderação, oferecendo-se para manter a paz, mas somente sob mandato da Organização das Nações Unidas. Será que essa neutralidade chinesa é, na verdade, um jogo de interesses? Um equilíbrio instável entre manter a influência no cenário global e garantir que a Ucrânia permaneça enfraquecida? Enquanto os países da coalizão se preparam para entrar em cena, o fantasma da interferência de potência de peso paira sobre o futuro da região. Poderá a Rússia aceitar a presença estrangeira sob quaisquer condições? E a China, que voz terá na última palavra? Essa trama se revela um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde cada peça parece ter seu valor e seu risco escondido. A guerra pode até acabar, mas a verdadeira batalha pelo destino da Ucrânia está prestes a começar. Quem terá a coragem e a estratégia para garantir que a liberdade prevaleça? Ou será que o cenário ainda reserva uma reviravolta capaz de deixar o mundo de queixo caído? A resposta está no próximo capítulo.
Você consegue imaginar 10 exércitos estrangeiros marchando lado a lado, dentro da Ucrânia? A ideia parece um cenário explosivo pronto para virar um conflito ainda maior, não? Mas prepare-se para uma reviravolta que pode abalar as estruturas do tabuleiro geopolítico, redefinindo para sempre o futuro da Ucrânia. Enquanto a guerra se arrasta rumo a 4 anos, palco de fracassos em negociações e manobras frias de Vladimir Putin, uma aliança emergente traça um caminho audacioso que pode, finalmente, barrar a sede insaciável de poder do Kremlin. Desde o fatídico fevereiro de 2022, quando as forças russas cruzaram a fronteira com arrogância, a Ucrânia resiste firmemente. Cada ataque profundo em território russo é como um rugido de esperança para o país invadido. Até agora, os aliados ocidentais enviaram armamentos e treinamento, mas mantiveram distância, evitando colocar soldados no terreno até agora. Em 27 de agosto, uma reportagem surpreendente revelou que aproximadamente 10 países, unidos na chamada Coalizão dos Dispostos, se preparam para enviar tropas para dentro do território ucraniano. Mas por que agora? Que sentido há em abrir essa porta aparentemente perigosa? O plano, ainda embrionário, mas carregado de estratégia, prevê 3 camadas de defesa que unem a Ucrânia e seus aliados ocidentais num pacto robusto. A primeira delas é a criação de uma zona desmilitarizada, um território neutro onde exércitos não podem se posicionar, funcionando como um escudo e alerta antecipado contra qualquer nova tentativa de invasão. Imagine uma faixa extensa, vigiada minuciosamente, onde o simples avanço de um soldado inimigo soaria como um alarme para o mundo inteiro. Esse tipo de zona não é invenção nova. A fronteira congelada entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, com seus 150 milhas de tensão palpável, exemplifica o quanto esses espaços são voláteis. Recentemente, um episódio mostrou soldados do Sul disparando tiros de advertência contra tropas do Norte que cruzaram essa linha tênue. Para Putin, instaurar esse escudo na fronteira que se estende por 1.426 milhas com a Ucrânia é um pesadelo. Mais ainda se levarmos em conta a fronteira com Belarus, pichada com arame farpado e defesas, que se acrescenta a esse cenário grotesco, estendendo a potencial zona neutra para mais de 2.000 quilômetros. Aqui vai a pulga atrás da orelha. Ao contrário da zona tradicional, essa faixa crítica entre Rússia e Ucrânia pode não ser vigiada por soldados dos próprios países, mas sim por forças neutras de um terceiro país, desde que ambos os países concordem com quem será esse guardião. Quem seria esse árbitro imparcial? Putin aceitaria? O clima é tenso, a incerteza paira no ar, e toda essa operação parece um tabuleiro com peças desafiadoras demais para um único jogador controlar. Se essa primeira camada é a muralha silenciosa, o que vem depois? O que pode parar um homem que se recusa a jogar? No meio do conflito que não dá sinais de acabar, a criação de uma zona desmilitarizada, conhecida como DMZ, surge como a primeira linha de defesa para frear a escalada da guerra. Essa faixa de terra que separa os países em conflito, impede a presença de tropas e serve como um alerta antecipado contra agressões. Você sabia que a DMZ mais famosa hoje corta a Península Coreana por cerca de 150 milhas? É um espaço tenso, onde o silêncio esconde tensões constantes, como mostra o recente incidente em agosto, quando soldados do Sul dispararam tiros de advertência contra tropas do Norte que cruzaram brevemente a linha de separação. Mas o desafio para Ucrânia e Rússia ultrapassa muito essa escala. A fronteira entre os dois países se estende por mais de 1.426 milhas, uma distância gigantesca que exigiria um contingente militar enorme só para manter a DMZ. E o problema não para aí. A vizinha Bielorrússia, usada por Putin como ponto estratégico para a invasão inicial, compartilha com a Ucrânia quase 700 milhas de fronteira fortemente protegidas com arame farpado e barricadas. Isso significa que outra zona desmilitarizada ali pode ser necessária, ampliando para mais de 2.000 milhas o espaço que precisaria de vigilância intensa. Agora imagine o peso dessa operação. Trilhas terrestres e espaços abertos vigiados por soldados, cada passo ecoando como um aviso de que o menor erro pode reacender o fogo da guerra. Curiosamente, essa DMZ não será controlada diretamente pela Rússia ou pela Ucrânia. Pelo que relatou a Euromaidan Press, um terceiro país neutro pode entrar nesse jogo delicado como guardião dessa faixa crucial. Quem será essa nação? Será que ambos os lados aceitarão essa figura imparcial? É um jogo de paciência e poder, e o próximo lance pode selar o destino da região. Quem controlará essa fronteira invisível, onde a paz e o conflito se encaram a poucos metros?
A guerra na Ucrânia já dura quase 4 anos, sem sinais de trégua, enquanto Putin arrasta o conflito como quem se recusa a enxergar a derrota. O ditador russo acredita que vence esse embate, e seu objetivo é claro: eliminar a soberania do país vizinho. Do outro lado, a Ucrânia continua lutando ferozmente, atingindo alvos vitais dentro do território russo. Mas agora, o cenário pode mudar de forma surpreendente. 10 nações estão prontas para cruzar a linha do fogo e entrar na Ucrânia. Espere, não é o que você pensa. Isso pode ser um passo decisivo para garantir a paz depois da guerra. Em 27 de agosto, um importante veículo da imprensa europeia revelou que essas nações, parte da chamada Coalizão dos Dispostos, estão organizando o envio de tropas para o solo ucraniano. Até então, o apoio ocidental limitava-se a armas e treinamento, rejeitando qualquer presença direta de soldados no fronte. Mas esse novo plano traz uma guinada que ameaça corroer as esperanças de Putin de eternizar seu domínio. O que está por trás dessa mudança? Como essas tropas podem virar o jogo? Se prepare, o que vem a seguir pode abalar as estruturas da Europa e definir o destino de milhões. Já existe uma ideia estruturada: 3 camadas de defesa integradas, destinadas a impedir que uma nova invasão aconteça, mesmo após uma eventual trégua. A primeira delas é a criação de uma zona desmilitarizada, um espaço entre as fronteiras, onde tropas não podem permanecer. Imagine uma linha invisível tensa, vigiada por forças neutras, que funciona como um alarme precoce contra qualquer movimento hostil. É uma ideia que já existe em outros conflitos, como o rigoroso entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, com seus tiros de aviso e ameaças constantes. Só que no caso da Ucrânia, essa faixa precisaria se estender por mais de 2.000 quilômetros, abrangendo as fronteiras com Rússia e Belarus, criando um campo vasto e perigoso. Quem aceitaria assumir essa missão? E principalmente, como manter a neutralidade nesse território de suspeitas e medo? A encruzilhada está montada, um passo em falso e a violência relampeja de novo. Quem será o guardião desse limiar? Enquanto isso, a segunda camada de proteção aposta na própria Ucrânia. Suas forças mantidas e atualizadas com o suporte de operações como a britânica chamada Interflex, que já treinou mais de 56.000 soldados, garantem que o país não se torne refém das ambições russas. Este é um golpe direto à estratégia de Putin, que já exigiu a quase completa desmilitarização ucraniana, proposta rejeitada desde o início. O sonho russo de uma Ucrânia indefesa esvai-se diante do fortalecimento constante do exército local, cada vez mais alinhado aos padrões ocidentais de combate. Imagine o cheiro metálico do armamento novo, o som dos comandos em línguas estrangeiras, a rigidez dos treinos feitos sob frio congelante, tudo isso tornando um pesadelo a ideia de um ataque simples. Mas será que essa fortaleza militar interna será suficiente para deter um inimigo obstinado? Ou essa muralha pode ter fissuras difíceis de reparar? Agora a camada mais explosiva, 10 países prontos para enviar suas tropas para áreas profundas da Ucrânia, com a presença britânica na linha de frente. Imagine uma brigada de até 5.000 soldados, apoiada logisticamente pelos Estados Unidos, com caças europeus sobrevoando incessantemente o céu. Essa vítima de guerra se transforma numa espécie de trincheira fortificada onde a presença estrangeira é uma mensagem clara à Rússia. Qualquer ataque não será só contra Kiev, mas contra uma coalizão poderosa. Isso pode até ativar um mecanismo internacional jamais usado, o chamado Artigo 5, que obriga os países aliados a responderem a ataques contra um dos seus. Mas essa possibilidade deixa um enorme ponto de interrogação no ar. Agir assim seria uma provocação ou um escudo eficaz? Às vezes o simples jogo de ameaças pode mudar o rumo, mas e se Putin decidir que não tem medo? A tensão cresce, o ar fica mais pesado, as esperas longas e angustiantes. No meio dessa tempestade, há um fato que poucos esperavam. A China, após afirmar repetidamente neutralidade, está longe de ser uma observadora passiva. Enquanto Brasília parece hesitar, Pequim compra petróleo russo em grandes quantidades, mantendo a máquina bélica funcionando. Essa postura ambígua rompe a confiança, levantando dúvidas sobre sua capacidade ou vontade de participar efetivamente como força pacificadora. A Ucrânia, por sua vez, olha desconfiada para as promessas do gigante asiático. Como confiar num aliado que mantém os pés em águas tão turbulentas? Essa contradição pode ser o calcanhar de Aquiles do processo de paz. Então, a pergunta final que ecoa é brutal. Será que este tripé de defesa dará conta de derrubar a ambição de um ditador obstinado? Ou estamos prestes a viver uma era ainda mais sombria e imprevisível? Apenas o tempo e os próximos passos desses 10 países poderão contar essa história.
Até agora, vimos duas camadas que formam a espinha dorsal da nova defesa que pode transformar o destino da guerra na Ucrânia. A criação de uma zona desmilitarizada gigantesca, com soldados de um país neutro vigiando o terreno, e a manutenção de um exército ucraniano forte, treinado pela coalizão ocidental para resistir a qualquer avanço russo. Mas o que vem agora pode mudar completamente o jogo, uma terceira linha de defesa que prevê a entrada direta de soldados estrangeiros no território ucraniano. Imagina o som pesado de botas europeias marchando mais fundo na terra devastada pela guerra. O ruído parece quase inaudível diante do cheiro acre da pólvora e da poeira da destruição, mas é um sinal claro para Putin: vocês não estão sozinhos. Relatórios recentes indicam que o Reino Unido lidera esta frente, disposto a enviar uma brigada de até 5.000 militares, acompanhada dos temidos caças Eurofighter Typhoons, cortando os céus ucranianos como uma sombra de proteção. Estes soldados terão um papel duplo: continuar o treinamento intensivo das forças ucranianas, e garantir uma presença militar constante, desafiando diretamente a Rússia. Por que isso é tão significativo? Pense nisso: a cláusula 5 do Tratado da Aliança Atlântica, a famosa garantia mútua de defesa, normalmente só vale para membros oficiais. Mas e se soldados europeus estiverem no solo ucraniano? Se forem atacados, ou pior, mortos, essa agressão poderia ser interpretada como um ataque contra seu país de origem. Isso não é um convite à guerra? Ou um alerta que pode conter a ambição implacável de Vladimir Putin? Claro, ainda não está totalmente definido quais países enviarão tropas. Apontam-se nomes como Canadá, França e Austrália, que já participam de programas de treinamento. A República Tcheca, por voz de seu presidente Petróleo Pavel, promete contribuir com seus soldados. Lituânia também está pronta, e não é difícil imaginar que suas vizinhas bálticas, Estônia e Letônia, sigam o exemplo. De onde vem esse impulso inesperado? O chefe do gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, já declarou seu otimismo sobre essa estratégia. Sente-se até o sabor do medo misturado com a esperança, uma reviravolta que pode finalmente virar a maré ou desencadear um conflito maior que desafia qualquer previsão. Mas será que essa nova linha de defesa vai realmente impedir uma segunda investida? E se Putin ousar cruzar essa barreira? Quem pagará o preço? A guerra pode estar entrando numa fase que nenhum especialista ousava imaginar, com o mundo atento, respirando cada passo, cada decisão. No silêncio tenso entre explosões distantes, o destino da Ucrânia pode estar sendo decidido agora, em um tabuleiro cujas peças envelhecidas pela guerra ganham novos aliados, e novos riscos inimagináveis. O que virá a seguir? Apenas o tempo dará a resposta, mas a pergunta que fica no ar é: a coragem dos 10 países será suficiente para frear o gigante russo? Nos capítulos anteriores, vimos que a ideia de criar uma zona desmilitarizada entre Rússia e Ucrânia pode ser controlada por uma força neutra de um terceiro país. Essa estratégia é um componente crucial do primeiro nível de defesa. Agora, o foco se move para a segunda camada, a resistência ucraniana. Ucrânia não é mais a mesma. Seus soldados, armados e treinados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, tornaram-se um obstáculo imenso para os planos de Vladimir Putin. Desde o primeiro amanhecer da invasão, o presidente russo tem clamado pela desmilitarização total da Ucrânia. Queria um país enfraquecido a ponto de poder ser dominado facilmente, uma tarefa aparentemente simples para quem começou o conflito com tamanha arrogância. Em negociações preliminares de paz em 2022, Putin chegou a exigir que Kiev reduzisse seu exército em 95%. Restariam pouco mais de 50.000 soldados, um número simbólico, facilmente esmagado pelas forças russas. Mas a resposta ucraniana foi um sonoro não. E é aí que está o ponto vital. A segunda linha de defesa não só mantém a força armada de Kiev intacta, como também a fortalece e ocidentaliza, exatamente o pesadelo de Putin. Esse reforço não surge do nada. O programa Operação Interflex, liderado pelo Reino Unido, comemora 3 anos em junho, treinando mais de 56.000 combatentes ucranianos. Não são apenas soldados aprendendo a disparar suas armas, são guerreiros que absorvem táticas modernas, estratégias de outra época e a disciplina de exércitos consolidados. Imagine a sensação dos soldados, o som metálico das balas, o cheiro forte da gasolina misturado ao suor e à determinação, mãos calejadas segurando armas que simbolizam mais que defesa, representam a soberania. Esse treinamento em solo estrangeiro acontece em parceria com 13 países, unidos não por quererem guerra, mas por acreditarem na sobrevivência de uma nação. Putin, sentado em sua sala gelada no Kremlin, deve sentir essa nova realidade como um soco no estômago. A ideia de um exército ucraniano robusto, alinhado com o Ocidente, é para ele uma humilhação.
Ele quer desarmar um país inteiro, mas enfrenta uma parede de ferro feita de soldados preparados e unidos pela esperança. Mas e se a resistência militar da Ucrânia não for o suficiente para deter o avanço russo? Como reagirão os aliados ocidentais frente a uma eventual nova escalada? As perguntas ecoam na atmosfera pesada que circunda essa guerra. O som abafado de helicópteros no horizonte pode ser o prenúncio de uma mudança decisiva ou de uma crise ainda maior. Será que essas 3 camadas de defesa realmente vão impedir Putin de continuar seu sonho cruel? E o mais inquietante, se não bastasse a força ucraniana, um exército internacional de até 10 países está prestes a entrar no cenário, alterando as regras do jogo para sempre. Mas quem são esses países? Como essa intervenção será recebida pela Rússia? E acima de tudo, qual será o preço dessa nova investida? O que está por trás dessa aliança que pode virar o destino da Ucrânia e do mundo de cabeça para baixo? O que ninguém esperava está prestes a acontecer. A guerra na Ucrânia continua a se arrastar, aproximando-se de 4 anos sem um fim à vista. As negociações de cessar-fogo falharam repetidamente, enquanto Vladimir Putin hesita em encerrar o conflito. Ele acredita que está vencendo e não desistirá até que a soberania da Ucrânia seja obliterada. Por outro lado, a Ucrânia resiste bravamente, causando danos significativos às forças russas com ataques profundos em seu território. Mas agora, uma nova perspectiva se desenha no horizonte. 10 nações estão prontas para invadir a Ucrânia. Mas calma, não se trata de uma invasão hostil. Essa pode ser uma excelente notícia para o futuro da Ucrânia após o término da guerra. Em 27 de agosto, o Euromaidan Press revelou que cerca de 10 países, membros da chamada Coalizão dos Dispostos, estão se preparando para enviar suas tropas para a Ucrânia. Essa mudança de postura é monumental. No passado, as nações ocidentais apenas enviavam armas e treinamento, mas agora estão considerando a presença militar no terreno. O plano em discussão envolve 3 camadas de defesa, onde a Ucrânia e seus aliados ocidentais trabalharão juntos para garantir que uma invasão como a de fevereiro de 2022 não se repita. A primeira camada é a criação de uma zona desmilitarizada, um espaço entre os 2 países que não pode ser ocupado para fins militares. Imagine um escudo que serve como um sistema de alerta precoce, permitindo que um país se prepare caso o outro decida atacar. Contudo, a extensão dessa zona precisaria ser muito maior do que a da Península Coreana, cobrindo mais de 2.000 quilômetros de fronteira. A segunda camada de defesa será composta pelas forças ucranianas armadas e treinadas por países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso representa um desafio direto para Putin, que sempre buscou a desmilitarização da Ucrânia. Agora, a coalizão dos dispostos está determinada a garantir que a Ucrânia mantenha um exército forte e preparado. O treinamento já está em andamento, com mais de 56 mil soldados ucranianos capacitados até agora. E a terceira camada? É aqui que a história se torna ainda mais intrigante. A proposta envolve o envio de forças europeias mais profundas na Ucrânia, com apoio logístico dos Estados Unidos. O Reino Unido lideraria essa iniciativa, sugerindo o envio de caças Eurofighter Typhoon e uma brigada de até 5.000 militares. Esses soldados não apenas treinariam as forças ucranianas, mas também serviriam como um forte elemento dissuasório contra a Rússia. A pergunta que fica é: essa nova estratégia será suficiente para garantir a paz e a segurança da Ucrânia? A resposta pode estar mais próxima do que se imagina, mas o caminho ainda é incerto. A tensão continua a pairar no ar, enquanto o futuro da Ucrânia se desenha em meio a promessas de apoio e à sombra de um inimigo persistente. A guerra na Ucrânia continua a se arrastar, aproximando-se de 4 anos sem um fim à vista. As negociações de cessar-fogo falharam repetidamente, enquanto Vladimir Putin hesita em encerrar o conflito. Ele acredita que está vencendo e não desistirá até que a soberania da Ucrânia seja obliterada. No entanto, a Ucrânia resiste bravamente, causando danos significativos às forças russas com ataques profundos em seu território. Mas agora, um novo cenário se desenha. 10 nações estão prontas para invadir a Ucrânia. Espere um momento, não é o que você pensa. Isso pode ser uma excelente notícia para o futuro da Ucrânia após o fim da guerra. Em 27 de agosto, o Euromaidan Press revelou que cerca de 10 países, membros da chamada Coalizão dos Dispostos, estão se preparando para enviar suas tropas para a Ucrânia. Essa mudança de postura é monumental. No passado, as nações ocidentais apenas enviavam armas e treinamento, mas agora, um novo plano está sendo formulado que pode destruir as ambições de Putin de dominar a Ucrânia.
O plano envolve 3 camadas de defesa, onde a Ucrânia e seus aliados ocidentais trabalharão juntos para garantir que uma invasão como a de fevereiro de 2022 não se repita. A primeira camada é a criação de uma zona desmilitarizada, um espaço entre os dois países que não pode ser ocupado para fins militares. Imagine isso como um sistema de alerta precoce, onde qualquer movimento agressivo seria detectado antes que a guerra recomeçasse. Entretanto, a segunda camada de defesa é ainda mais intrigante. As forças ucranianas, armadas e treinadas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, formarão a espinha dorsal dessa defesa. Isso representa um desafio direto a Putin, que sempre quis desmilitarizar a Ucrânia. Agora a coalizão dos dispostos está afirmando que a Ucrânia deve manter suas forças armadas robustas, prontas para se defender. E a terceira camada? Aqui é onde a invasão de 10 nações se torna realidade. O Euromaidan Press sugere que forças europeias serão enviadas mais profundamente na Ucrânia, com apoio logístico dos Estados Unidos. O Reino Unido liderará essa iniciativa, propondo enviar caças Eurofighter Typhoon e uma brigada de até 5.000 soldados. Esses militares não apenas treinarão as forças ucranianas, mas também servirão como um poderoso símbolo de dissuasão contra a Rússia. Mas a pergunta que fica é, isso será suficiente para deter Putin? A resposta pode ser mais complexa do que parece. A presença constante de tropas ocidentais na Ucrânia pode mudar o jogo, mas também pode provocar uma nova escalada de tensões. O que acontecerá se a Rússia decidir atacar essas forças? A guerra pode estar longe de acabar, mas a Ucrânia está se preparando para um futuro onde a soberania e a segurança são prioridades. A guerra na Ucrânia continua a se arrastar, aproximando-se de 4 anos sem um fim à vista. As negociações de cessar-fogo falharam repetidamente, enquanto Vladimir Putin hesita em encerrar o conflito. Ele acredita que está vencendo e não desistirá até que a soberania da Ucrânia seja obliterada. Por outro lado, a Ucrânia resiste bravamente, causando danos significativos às forças russas com ataques profundos em seu território. Mas agora, um novo cenário se desenha. 10 nações estão prontas para invadir a Ucrânia. Espere um momento, não é o que você pensa. Essa pode ser uma excelente notícia para o futuro da Ucrânia após o fim da guerra. Em 27 de agosto, o Euromaidan Press revelou que cerca de 10 países, membros da chamada Coalizão dos Dispostos, estão se preparando para enviar suas tropas para a Ucrânia. Essa mudança de postura é monumental. No passado, as nações ocidentais apenas enviavam armas e treinamento, mas agora estão considerando uma presença militar direta. O plano em discussão envolve 3 camadas de defesa, onde a Ucrânia e seus aliados ocidentais trabalharão juntos para garantir que uma invasão como a de fevereiro de 2022 não se repita. A primeira camada é a criação de uma zona desmilitarizada, um espaço entre os dois países que não pode ser ocupado para fins militares. Imagine isso como um sistema de alerta precoce, onde qualquer movimento agressivo seria detectado antes que a guerra recomeçasse. Entretanto, a proposta de zona desmilitarizada pode não seguir o modelo tradicional. Em vez de ser patrulhada por soldados ucranianos e russos, essa área poderia ser controlada por forças de paz de um terceiro país. Mas quem seria esse país? E como garantir que tanto a Rússia quanto a Ucrânia concordem com isso? A tensão é palpável. A segunda camada de defesa envolve as forças ucranianas, armadas e treinadas por países da NATO. Isso representa um desafio direto para Putin, que sempre quis desmilitarizar a Ucrânia. Agora, a coalizão dos dispostos está afirmando que a Ucrânia deve manter suas forças armadas robustas. Isso significa que a ajuda ocidental não só continuará, mas poderá se expandir, integrando ainda mais as tropas ucranianas ao modelo ocidental de combate. E se a terceira camada de defesa for a mais surpreendente? A invasão de 10 nações não é apenas uma possibilidade, mas uma estratégia para garantir a segurança da Ucrânia. Com tropas europeias se estabelecendo no país, a presença constante de forças da NATO poderia servir como um forte desestímulo para qualquer nova agressão russa. Mas, e se a Rússia decidir atacar essas forças? Isso poderia acionar um conflito ainda maior. A pergunta que fica é, a guerra na Ucrânia realmente pode chegar ao fim com essa nova estratégia? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, mas depende de negociações complexas e da disposição de Putin em aceitar um novo equilíbrio de poder. O futuro da Ucrânia está em jogo. E a tensão no ar é quase insuportável. A guerra na Ucrânia já dura quase 4 anos, sem sinal de trégua.
Putin insiste em prolongar o conflito, certo de que pode dominar a soberania ucraniana. Enquanto isso, a Ucrânia resiste ferozmente, golpeando profundamente o território russo com ataques que ameaçam até os refinadores de petróleo no coração da Rússia. Mas uma reviravolta inédita começa a tomar forma. 10 nações, antes reticentes, preparam-se para pôr soldados em solo ucraniano. Seria isso um sinal de esperança ou um prenúncio de uma nova escalada? Até agora, esses países enviavam armas e treinamentos, mas mantinham distância dos combates diretos. Agora, um plano ousado surge nos bastidores. 3 camadas de defesa vão garantir que uma nova invasão de Putin seja impossível. A primeira delas é uma zona desmilitarizada, uma imensa faixa de terra entre Rússia e Ucrânia. Imagine uma faixa enorme, com mais de 2.000 quilômetros se incluirmos a fronteira com a Bielorrússia, que seria fiscalizada por forças neutras, talvez até de países terceiros. Um espaço silencioso, tenso, onde qualquer movimento militar seria visto como um ato de guerra, disparando um alerta global imediato. Essa zona funcionaria como um bastião invisível, um aviso sonoro em silêncio, como o estalo de galhos numa floresta densa, onde cada passo fora do lugar pode ser fatal. Porém, será que Rússia e Ucrânia conseguirão se entender para aceitar essa vigilância compartilhada? E o espectro da Bielorrússia, que foi trampolim para a invasão inicial, não rouba o sono dos estrategistas ucranianos. A segunda camada é a própria Ucrânia. Não a Ucrânia frágil que Putin sonhou em ver, mas uma força armada robusta treinada e equipada pelo Ocidente, que já inclui um exército de mais de 56 mil soldados treinados somente pelo programa britânico conhecido como Operação Interflex. É a resistência no seu estado mais forte, uma afronta direta às pretensões russas de desmilitar.